ler Mateus 24, verso 32 em diante. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Grande Criador, te louvamos na beleza da tua santidade e que a tua santidade manifeste em cada um de nós nesta terra, para que possamos ser livres, superarmos as coisas que nos cercam, que ouvimos, que vemos, que falamos. Dependemos de Ti, por isso estamos pedindo Tua proteção continuamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O relógio de Deus. Cada país, o relógio tem que marcar segundo o seu país. Por isso aqui, no Brasil, o relógio marca conforme o horário de Brasília. Isto é o que nós sabemos no natural, pois todo mundo tem que ter um relógio no horário certo. O relógio que não está certo só vai te prejudicar. Te prejudica no trabalho, te prejudica para dormir, para levantar. Você pensa que levantou na hora certa, está atrasado, errado. Então, uma boa coisa é o relógio. Então me veio que quando eu bati os olhos nisso, me veio o relógio de Deus, porque Deus também tem um relógio. Em cada época, Deus marcou o seu horário. E Deus tem um povo que é o seu relógio. Aprendemos com a irmã Brana. Israel é o relógio de Deus. Então tem um povo. Para você saber que hora são, que hora estamos vivendo, o que vai acontecer, tem que ter um relógio. E quando você tem esse relógio que marca a hora correta, você fará as coisas corretas, você agirá da forma correta, descansado. Se você tem um relógio que você não confia nele, que é interessante, você pode não confiar nos homens de Brasília, mas você tem que confiar no horário de Brasília, certo? É assim. E você pode não confiar nos homens judeus, mas você tem que confiar neste horário que Deus marca através dos judeus.
Aquele que persegue um judeu está perseguindo a Deus. Não importa o que os judeus foram lá atrás. O judeu sempre foi um relógio. Marcou um tempo de escravidão na Babilônia. A desobediência deles marcou uma noite escura de 70 anos de escravos na Babilônia. Mas eles não podiam mudar, porque era o relógio de Deus. Israel estava na escuridão neste tempo por desobediência. Então, temos outro tempo que Israel foi contado em rejeição à palavra de Deus. Quando eles confiavam que eles eram tudo, Deus estava cumprindo sua palavra através de Cristo, que naquele momento era o relógio exato, era a hora exata para cada filho de Deus e para cada judeu naquele dia, porque Jesus veio para os judeus, para o que era seus, e os seus não o receberam. Então ele veio para os judeus, e os judeus olharam nele, nós não cremos nele. Ele está fazendo Deus a si mesmo. Ele está dizendo que ele é igual ao Pai. Nós não cremos nele porque ele diz que ele e o Pai é um só. Blasfema. Está blasfemando. Eles não criam no que era verdade, porque aquele homem era Deus em carne. Mas como eles criam nos profetas e sabiam que os profetas eram a manifestação de Deus, quando chegou Jesus, eles não puderam ver que em Jesus reunia todos os profetas, desde o início da Bíblia até aquele tempo. Todos os profetas estavam reunidos em Cristo. Por isso vocês vão ver, de Jesus para cá, você tem um novo testamento. Porque você tem uma nova obra, uma nova marcação. Então tem um relógio que marca para os judeus. Se você acompanhar aquele relógio, aquele horário, você vai ver o que está acontecendo entre os gentios. Se você ignorar o relógio de Deus, que são os judeus, então você não vai saber o que Deus está fazendo entre os gentios. Presta atenção, deixa eu ler uma parte aqui desta mensagem, muito antiga, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 84. O irmão Branco está falando sobre isso. Creio que outra pergunta tem relação com isso, é a seguinte: você crê que o retorno dos judeus à Palestina é um cumprimento das profecias da Bíblia? Ouvimos dizer que você vai à Palestina. Isto é verdade? E aquilo ali era uma marcação, era um relógio. E os irmãos estavam fazendo a pergunta correta. Você crê no retorno dos judeus para a Palestina? É o cumprimento das profecias da Bíblia. E os judeus haviam retornado em 48. Presta atenção, deixa eu ler aqui para vocês. Sim, senhor, deixe-me dizer-lhes algo. Se você quer saber em que época do ano estamos, você olha no calendário. Se você quer ver que hora da noite você olha no relógio. Se você quer ver em que dia estamos vivendo, olhe onde os judeus estão. Este é o relógio de Deus. Quanto que as pessoas perdem por não ver aqueles acontecimentos próximo
quando os judeus estavam retornando para a Palestina, 1948. A irmã Branham diz assim: olhe, a mesma coisa, o mesmo dia que o anjo do Senhor me encontrou, no dia 7 de maio de 1946, no Greens Mill, Indiana, nesse mesmo dia, o Tratado de Paz foi assinado para os judeus. E eles se estabeleceram como uma nação pela primeira vez em 2500 anos. Até no Tratado de Paz, nós encontramos que até um brasileiro esteve nisto também, a favor dos judeus. Infelizmente, nós temos tido governos que têm sido contra os judeus. Assim como temos tido governo que tem sido a favor ao casamento homossexual. Temos tido governo que tem sido a favor do aborto. E temos tido governo, quase que tudo inclui num governo só. Porque tem um governo que ele tem estes caracteres todos, que também luta contra os judeus. O Brasil, enquanto ele pôde falar bem dos judeus, ele é abençoado. Mas quando ele tem governos que falam mal de Israel e protege outras nações contra Israel, o Brasil tem que piorar, certo? Não adianta, porque isso é uma ordem da Bíblia. Abraão estava representando o judaísmo naquele tempo, quando Deus falou que quem o abençoasse estava sendo abençoado, e quem amaldiçoasse estava sendo amaldiçoado. Então, quem abençoa os judeus está sendo abençoado. Alguém pode pensar: mas os judeus mataram Cristo. Não importa o que eles fizeram lá, vocês estão fazendo aqui. Você só acha que os judeus mataram Cristo. Todas as religiões existentes no momento têm crucificado a Jesus Cristo outra vez, desde 1963, quando Deus abriu os 7 selos. Isso é a mensagem do profeta. Ele esclareceu na mensagem: eu acuso esta geração por crucificar a Jesus Cristo novamente, em 1963. Então, todas as religiões são culpadas. Se alguém está querendo culpar o judeu pelo que o judeu fez, mas o gentio, durante 2000 anos, que vem sobre os gentios o reinado romano. Israel tinha o reinado de Deus. Quando ele pecava, ele pagava o preço. E você acha que nós vamos passar, o Brasil passa também sem pagar o preço? Quando você vê a hora que Deus está trabalhando e marca o seu cartão, pica o seu cartão naquele horário. Tem gente aí que eles estão com o cartão picado no tempo de Lutero, 500 anos. Tem crente aí com o cartão picado do tempo de Wesley. Isso tudo já é passado e nem ele sabe. E tem os pentecostais com o cartão picado de 100 anos de pentecostalismo. Eles não percebem que o tempo já passou, que eles deveriam ter picado o cartão quando Elias veio. Eu creio nele. No meu tempo era uma alavanca que tinha assim. Hoje acho que é tudo digital, né? Mas no meu tempo era mecânico. Então você põe o cartão e descia a alavanca e picava. Então é tempo das pessoas reconhecer no relógio de Deus
Que dia você está vivendo? Que tempo você está vivendo? Então, gente da mensagem está picando o cartão do tempo do irmão Brana. E eu estou certo dessa mensagem, depois que ela passou do tempo. É difícil você encontrar um crente que pica o cartão da terceira etapa. A terceira etapa é quando Deus veio através do profeta e abriu a palavra, revelou os 7 selos. Se você não picar esse cartão, eu creio nesta hora, e eu estou vivendo nesta hora, neste horário que não entendíamos isto. Quando foi picado no tempo do profeta, marcado, o próprio irmão Brana não podia falar para ninguém. Mas quando estivesse terminando o dia, terminando o capítulo 10 de Apocalipse, então nós teríamos conhecimento destas coisas, porque picamos o cartão em cada tempo. Não é bom você saber cada tempo que você vive, eu tenho que picar o cartão. Aí você acha ruim, eu vou completar mais um ano. Ninguém tem que ficar triste por completar mais um ano, tem que ficar alegre. Mais um ano. E se não pudesse completar esse ano? Mas Deus está te dando oportunidade para você marcar o seu cartão hoje. Eu creio nesta mensagem. Eu creio na mensagem de William Brana, como eu creio na mensagem pentecostal. Eu creio na mensagem de João, como eu creio na mensagem de William Brana. Porque falam a mesma coisa. Simplesmente Deus está dando oportunidade para eu marcar meu cartão. Eu vivo neste dia. Agora, quando você marca o cartão numa firma, tem horário. Vocês sabem disso. Ninguém pode chegar depois do horário. Depois do horário você não pica cartão, agora você tem que chamar o chefe. Você tem que conversar com ele, tem que o convencer que foi uma doença. Não sei se eles respeitam isso ainda, certo? Mas você tem que o convencer, porque você vai picar o cartão fora de hora. Você perde o dia, perde o sábado, perde o domingo. Não é assim? Por quê? Porque você fez a coisa atrasada. Quando você não pica o cartão, no tempo de João, você perde o novo nome, você perde os 7 selos, você perde o milênio, você perde o rapto. Ele diz, não pode. Quem falou isso daí? Vocês estão igual o povo que picou o cartão no tempo de Lutero e está até hoje. Sou luterano, mas ainda com cigarro, com cachimbo. Os do tempo de Wesley, sou wesleyano. Mas se santificou, deixou o cachimbo, deixou o cigarro, mas não recebeu o Espírito Santo, que Deus mandou depois deles, na restauração dos dons espirituais. Aí ele diz, sou pentecostal. Ser pentecostal para Deus hoje não é nada. Alguém diz, isso daí é uma grande coisa, era como dizer, sou judeu, rejeitou a Jesus, era não ser nada. Não valia nada para Deus o judeu que rejeitou a Jesus, porque Jesus veio para o que era seus, para os judeus, e os judeus rejeitaram. Agora, se ele soubesse que Brana veio para os seus também, o 7º anjo enviado por Jesus Cristo veio para os seus gentios. Um veio para os judeus, outro veio para os gentios. O nome veio para os judeus, o novo nome veio para os gentios. Agora você pica cartão com o nome. Deus tem novo nome. Como é que você vai entrar? Como que eu vou entrar? Se eu estou lá atrás, eu estou no tempo que Deus manifestou. Não, eu tenho que estar no tempo que Deus está manifestando. Eu não tenho que olhar aquilo que foi, o horário que passou. Eu tenho que orar o meu horário, o meu tempo. Por isso o povo será julgado
de 1963 para cá. Até ali o povo era julgado pela mensagem pentecostal no Brasil. Mas depois de 63, o povo é julgado pela mensagem do profeta. Nada de pentecostalismo. Pentecostalismo não julga mais ninguém. Era o julgamento através da mensagem do sétimo anjo. O sétimo anjo pregou, morreu, Deus o recolheu. Agora você é julgado por outra mensagem. Como William Branham diz, eu não estarei aqui para julgar outra geração. Então não adianta você falar, William Branham vai julgar a nossa geração. Isso é não entender do relógio de Deus. Se você entender do relógio de Deus, Israel voltou para a sua pátria. Não passará esta geração. Uma geração há 40 anos. Eu tenho dito para vocês, desde o início da Bíblia, uma geração era 120 no tempo de Noé. No tempo da Babilônia, uma geração era 70 anos. Foi a escravidão de 70 anos. No nosso tempo, nós tivemos um profeta que veio e mostrou para nós que a nossa geração é 40 anos. Então, não conhecer isto é não olhar direito no relógio de Deus, no calendário divino, para ver o dia, para ver a hora que nós estamos vivendo. Então as pessoas não têm tempo para isso. Elas não olham para o que Deus está fazendo. Ninguém tem que preocupar mais com os gentios. Os gentios serão destruídos com seus pecados, com a sua vida depravada, que começou, onde começou a vida depravada? Começou lá no tempo de Ló. Foi lá que começou. E Jesus vem aqui e diz, em São Lucas 17, 26 a 30, assim como foi nos dias de Ló, será também nos dias da vinda. Quer dizer, Jesus falando de uma vinda do Filho do Homem 2000 anos na frente. Ele estava dizendo o que aconteceu nos dias de Sodoma, e que os governos estavam apoiando o sodomismo, o casamento de homem com homem, mulher com mulher, os governos apoiando. Assim será também no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Ele estava falando que as mesmas coisas aconteceriam no nosso tempo e os governos estariam aceitando, apoiando estas coisas, não olhando para o relógio de Deus, que são os judeus. Aí eles olham para estas coisas, assinam a favor do casamento homossexual, assinam a favor do aborto e assinam contra Israel, apoiando os inimigos de Israel, quando desde 48 Israel tornou para sua pátria, e se você coloca ali 40 anos, dá 88. É uma geração. A Bíblia não está escrita errada. O povo é que não entende. Vou repetir. Jesus falou há 2000 anos atrás: aprendei, pois, esta parábola da figueira, que é Israel, a figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Aí você fica, o que eles vão saber, esses ramos tenros, novos, e brotam folhas? Aí acaba não sabendo nada. Ele sabe, o povo é estudioso da Bíblia, o povo é estudioso dos sinais, ele sabe dessas coisas. Por que não vê isto? Tenros, novos, quando Israel começa a soltar sua folhinha de novidade, de retorno para a sua pátria. Isso é o que Jesus falou. Sabeis que está próximo o verão, sabeis que está próximo a colheita, próximo o arrebatamento. Nunca esteve mais próximo como agora. Saber que está próximo a vinda. Agora, isso foi lá atrás.
Se eu falar agora da vinda aqui, eu estou falando do rapto. A vinda que Jesus estava falando era lá atrás. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então a mensagem vinda do Filho do Homem, dias idênticos aos dias de Noé e de Ló. Tudo teria que cumprir nesse espaço de 40 anos. De 48 a 88. Não passará esta geração. O Filho do Homem, que é o ministério de Jesus Cristo num homem, teria que descer de 48 a 88. Teria que estar na terra. Não somente o homossexualismo naquele tempo, mas também o ministério do Filho do Homem tinha que estar na terra. E isso tudo aqui que eu estou falando para você é passado. Já aconteceu. E as pessoas não perceberam, porque elas não percebem o horário, o relógio de Deus. Eles são contra, eles apedrejam, ajudam outros a lutar contra o relógio de Deus, para destruir seus horários, destruir seu ponteiro, marcador, indicador. Não vai adiantar. Outros países lutando contra o povo israelita. Se eles pudessem perceber que eles estão lutando contra Deus, é como você depredar um relógio. Você vê um relógio aí na praça, vai depredar aquele relógio. Aquilo é o marcador de hora, você deve ser preso. As pessoas não percebem isso, eles estão fazendo no espiritual. Quando jogaram pedra em Jesus, estavam jogando pedra no que estava marcando a hora para os judeus. O seu fim chegou para os judeus. Jesus veio para o que era seus, para os judeus, e os seus não o receberam. Então, quando eles crucificaram Jesus, estava dizendo, aquele relógio que eles estavam cuspindo nele, apedrejando ele, ali na cruz, aquele relógio estava marcando hora final para o judaísmo. Por isso Deus começou no Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, com o escritor Lucas, um grego, e não um aramaico, um hebraico. Deus começou ali o seu trabalho. E trouxe as nações para dentro de Jerusalém, porque Jerusalém rejeitou o Messias. Agora Deus trouxe nações, partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha e assim por diante. Trouxe tudo para dentro de Jerusalém, para que eles tomassem o lugar dos judeus, porque os judeus tinham rejeitado, depredado a Cristo, falado mal. Não queremos que ele reine sobre nós. Não queria o horário marcado por aquele relógio. Se eles percebessem, Deus vindo para os judeus, era o relógio marcando. Quando Deus marcou o nosso horário aqui, ele não usou um relógio gentil, ele usou o mesmo relógio dele, o judeu. 1948 os judeus voltaram para a sua pátria. Naquele tempo estava marcando fim da fé cristã, final do povo gentil. Deus está começando a voltar para o judaísmo. 1948, o relógio de Deus estava marcando, e aí Deus veio em carne, manifestou no profeta, revelou os selos, ministrou o ministério do Filho do Homem, que ninguém, nem povo da mensagem sabe disso. Era o ministério de Jesus Cristo em Brana. Brana não era o ministério dele, o ministério de William Brana era o ministério de Jesus Cristo em Brana. Deus está só usando o homem, a boca do homem para falar, mas as palavras eram Deus, era a Bíblia sendo cumprida naquele homem. Agora o que nós queremos?
queremos que o Brasil seja abençoado. É um engano, o Brasil para Cristo. Você pode cantar e orar o quanto você quiser. Eles têm levantado, seus cabeças têm levantado contra o judaísmo. O Brasil está no maligno. Falei, espera, pregador, você já disse que o Brasil é uma terra abençoada por causa da terceira puxada. Sim, já foi também. Certo? Quando você chega nesse tempo final da mensagem de João, você tem que saber que é o final do povo da nação que recebeu esta mensagem. É o final, porque a nação, sem o povo saber, através de seus líderes, estão contra o judaísmo e tem que pagar o preço. Se todas as nações que lutaram contra Israel pagou o preço, o Brasil ficaria de fora? De maneira alguma. Deus seria injusto se ele não cobrasse da nossa nação o mesmo que ele cobrou de outras nações que foram contra Israel. Agora já estou falando de termos que você diz, pastor, tu estás falando política. Agora, essa política você pode ter. Creia dessa forma, defenda esse tipo de política, mostrando Deus em cena, relógio de Deus. Não a política suja do mundo. Você tem que olhar para o relógio de Deus e ver o que Deus está fazendo. O povo da mensagem, eu olhei no relógio de Deus e eu vi em 1972, eu comecei a ouvir essa mensagem, eu disse, piquei meu cartão. Estou com essa mensagem. Vou trabalhar para essa mensagem. Em 1972, em 2000, aí começou a luz do novo nome dos 7 trovões revelado, terceira puxada, cumprida, piquei o cartão outra vez. Vou trabalhar para esta revelação agora, desde o ano 2000, sabendo que isto é verdade, é o relógio de Deus. Quando você olha o tempo que você está vivendo, você tem que ver o relógio de Deus, o que está marcando. O povo pensa que Deus está lá atrás, ainda com Lutero, Wesley, pentecostais. Deus está lá atrás, nos Estados Unidos, com o irmão Brana, com Elias, com o 7º anjo. Não, Deus já passou tudo isso. Deus já fez esses trabalhos lá atrás. Estas gerações são passadas. A única geração existente é a nossa. Talvez a gente marque um tempo, a nossa geração começou no ano 2000. A geração da esposa, a geração dos trovões, a geração de saber quais são os trovões, qual o novo nome, quem era o 7º selo. Já estamos no meio já, 18 anos, quase no meio. Uma geração é 40 anos. O que você espera? Por que você não pica seu cartão logo? Eu creio nessa mensagem hoje. Estou falando através da internet, milhares de pessoas que escutam. Quero picar meu cartão hoje, certo? Hoje está mais fino. Se você toma a mensagem do tempo de Paulo até o tempo de Martim Lutero, Wesley, você vem através de cartas escritas. Mas se você toma a mensagem dos pentecostais e do irmão Brana, você vem através de som, de áudio. Mas se você pega a mensagem de João, você tem o vídeo, você tem a imagem exata das coisas. O som não pode dar o áudio dos 7 trovões, o áudio do 7º anjo, não pôde trazer a imagem, porque era áudio. Tem que entender isso. Mas chegaria o tempo de termos a imagem exata das coisas. E aí veio a imagem exata, é com a mensagem de João, a mensagem da esposa. Esta é a mensagem que mostra a imagem. Até, irmãos, isso é tão interessante. O irmão Brana está terminando o ministério, áudio entrou
dois vídeos que nós temos, o profeta do século XX e o fundo clama o fundo. E depois tem pequenas fotos, pequenos filmes, o dia a dia do irmão Branham e outras coisas. Você já notou, se você tomar daqueles dias, como que a imagem era ruim? Nós estamos vivendo um tempo de imagem digital, tudo coisa bonita. Sabe que Deus está mostrando para nós hoje? Que não é só o mundo que tem essas coisas, não é só as televisões que tem isso, mas que nós temos a imagem exata do sétimo selo, dos 7 trovões, do novo nome, mostrando para o povo hoje. A imagem nós temos, não temos só o som, não temos só áudio. Irmão Branham tinha áudio, irmão Branham tinha letra, mas nós temos a imagem. Deus falou para o irmão Branham, não diga a ninguém, porque era a imagem exata das coisas, que não podia ter a imagem exata lá atrás. Os profetas não podia ser a imagem exata, Cristo foi a imagem exata de Deus. Branham foi a imagem de ministério exato de Deus. Agora a mensagem que mostra a imagem exata do 7º anjo é exatamente Apocalipse 10, 8 a 11, que está cumprindo e já está no seu final. O que você espera mais? Olha no relógio de Deus. Você espera alguma coisa mais para o gentio? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, sem que o Filho do Homem manifeste, sem que tenha os dias de Ló, sem que tenha os dias de Noé. Não passará esta geração. Isso foi 1948 a 1988 e cumpriu em 1963. O cumprimento exato. Mas as pessoas não percebem isso. O povo vai na igreja, vocês vêm aqui, vocês podem perceber o horário que vocês estão vivendo? Olha os judeus já voltaram para a terra deles. Algum judeu que estiver no Brasil, em qualquer lugar, na América do Norte, qualquer parte, fora do lugar deles lá, não adianta nada a esses judeus. O que voltou em 1948 para lá foram os pais que provavelmente muitos deles já morreram e geraram filhos, os quais entrarão. Geraram filhos, os quais serão os dos 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Eu não estou dizendo nem que os pais são, porque os pais foram para lá e durante esse espaço, muitos deles já morreram, os pais já morreram. Aí ficaram os filhos. É como a mensagem veio para o Brasil. Ela veio para o Brasil, mas muitos pais da mensagem já morreram. Eles morreram sem conhecer o novo nome. Morreram sem ver o 7º selo. Sem saber que Branham era o 7º selo. Ele não abriu, estava ali. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Foi Branham que pregou isso. 67 do primeiro selo, 33 da antiga tradução. Será que a pessoa não dá para ver? Olha direitinho o que o profeta mostrou. O mistério da Bíblia é o 7º selo. O mistério da Bíblia é a vinda do Senhor. Que aquele dia e hora, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Você já pensou? Deus passou pelo Filho em carne, Deus passou pelos profetas, Deus passou pelas 7 eras, Deus passou pelo William Branham. E o William Branham não podia pregar para nós. Aquele dia e hora é 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, cumprindo o Apocalipse 8, que era o 7º selo.
Branham não pôde falar isso claro para nós. Ele pregou, mas não pôde falar claro isso para nós, porque tinha que chegar o nosso tempo. O único horário agora. Estamos aqui para mostrar para os gentios que os judeus já foram para a sua pátria. Eles estão lá preparando para receber o Messias. O Messias virá através do ministério de Apocalipse 11, que é Moisés e Elias. O Messias estará refletido neste ministério, nesta trombeta. 2 homens, a Bíblia diz, tocando a trombeta. Porque não são as trombetas, porque seriam as mensagens diferentes, não. Esses anjos tocam a sua trombeta, singular. Se as pessoas pudessem perceber, quando Moisés e Elias estiverem pregando para os judeus, filho, o arrebatamento já deu. Se o povo pudesse ver a mensagem agora, o horário, o relógio de Deus, os judeus na sua pátria, seus pais já morreram, os filhos que estão aí, como nós aqui no Brasil, os pais já morreram, os pais que trouxeram a mensagem para o Brasil, que nasceram no tempo de William Branham, os pais morreram. Está agora no nosso tempo, outra geração. Deveríamos atentar para isto. Outra geração. Deus deu uma oportunidade para nós no Brasil de ouvirmos esta mensagem, desde 1970, 71 para cá, ouvir esta mensagem aqui no Brasil, e depois no ano 2000 ele deu um esclarecimento para nós. Foi o que Deus fez. Antes do ano 2000 ele já estava mostrando estas coisas para dizer a nós: a imagem exata das coisas estará chegando. Mas você tem que picar o cartão na hora certa. Aí nós temos os crentes bramitas. Bom. Mas contra João, mal. Os crentes nos profetas, bom. Mas contra Jesus, mal. Aí foi mal. Eles eram crentes nos profetas do Antigo Testamento, mas quando Jesus chegou, eles foram contra ele. Eles são a favor dos mensageiros, do profeta, e agora são contra a mensagem desse dia. É mal, eles não percebem. O relógio de Deus está marcando a hora, estamos chegando ao final. Pai, nós reconhecemos que somente o Senhor pode nos ajudar nesse tempo. Não estamos buscando ajuda na política, nas igrejas. Estamos buscando ajuda na palavra, no cumprimento da Bíblia, em Apocalipse 10. Porque estamos vivendo, Senhor, nos últimos dias. Quando o Senhor mandou o profeta, era que o Senhor estava dizendo: o tempo acabou. Dizendo para os gentios: o tempo acabou. Quando o Senhor veio em carne e os judeus te rejeitaram, o Senhor estava dizendo: o tempo dos judeus acabou. E começou o tempo dos gentios há 2000 anos atrás. E agora terminou o tempo dos gentios nos dias da voz do 7º anjo. O tempo acabou. É Bíblia, Apocalipse 10:6. Ajuda-nos, ó Pai, que estamos aqui com uma mensagem profetizando a povos, reis, nações e línguas, enquanto o nosso tempo, até o tempo da noiva, está acabando. Estamos chegando ao nosso ponto final, mas estamos agradecidos pela vida, pela paz, pela saúde, pela salvação, pela mensagem, pelo 7º anjo, pela revelação, por Apocalipse 10:8-11, estar cumprindo e nós estarmos aqui, certo, Pai, desta verdade. Porque quando o Senhor estiver cumprindo Apocalipse 11 com os judeus, eu não quero estar aqui. Sua igreja, esposa, não deve estar aqui.
porque tem que dar o arrebatamento antes que Moisés e Elias comece a pregar para os judeus. Conceda-nos a tua força, a tua bênção, a tua alegria, a tua salvação, que este povo possa receber o selo da hora, do relógio do Senhor, que são os judeus, e orar por eles. Orai pela paz de Jerusalém. Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Mas farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi fruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruí.